Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Urbanidades. Meu nome é Luma Mundim, sou mestranda em Sociologia pela USP e hoje eu tenho o prazer de estar como anfitriã desse episódio que recebe Samuel Godoy para discutirmos os resultados da sua tese, que discute os processos orçamentários do município de São Paulo. Junto comigo eu tenho a Clara Campetelli. Oi, Clara, como vai? Oi, Luma. Oi, gente, tudo bem? É uma honra estar aqui novamente na bancada do Urbanidades. Eu sou a Clara Campetelli, graduanda em Ciências Sociais na Universidade de São Paulo e faço parte também da equipe do Urbanidades. Só aproveitando para lembrar vocês para seguir a gente nas redes sociais. No Instagram, nós estamos como @urbanidadespodcast, no Twitter como @urbanidadesfm e no Facebook como Urbandata Brasil. Obrigada, Clara. E também nos acompanha hoje a Jaqueline Custódia. Oi, Jaque, tudo bem? Oi, pessoal, tudo certo? Eu sou a Jaqueline, graduanda em Ciências Sociais também pela USP. Aproveitar a oportunidade para apresentar o site para os ouvintes, que é o urbandatabrasil.fflch.usp.br. E vocês podem acessar tanto para saber as notícias novas, os podcasts novos que estão saindo, e também para fazer pesquisa bibliográfica numa aba que a gente tem do site, e vocês conseguem acessar nossa base e também cadastrar trabalhos nessa base. Então eu queria fazer esse chamado. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Obrigada, Jaque. Bom, agora sim, passo a palavra para o nosso convidado de hoje, Samuel Godoy, que veio conversar conosco sobre a sua tese intitulada Entre ritos, escolhas e estratégias de mudança, as dinâmicas no processo orçamentário no município de São Paulo, 2003 a 2022, orientado pelo professor Eduardo Marques. Samuel, primeiro, muito obrigado por estar conosco e eu gostaria de te pedir, por favor, para se apresentar para a nossa audiência. Olá a todas e todos que estão nos ouvindo. Meu nome é Samuel, como já foi apresentado. Agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez no Urbanidades. Parabenizo a manutenção desse projeto. Eu sou graduado em Ciências Sociais pela USP, sou mestre em Ciência Política e agora, recentemente, doutor em Ciência Política também pela Universidade de São Paulo. Profissionalmente, além do campo acadêmico, como pesquisador júnior do Centro de Estudos da Metrópole, eu trabalho na Prefeitura de São Paulo como analista de políticas públicas e gestão governamental, atualmente ocupando o cargo de subsecretário de Planejamento e Orçamento do município na Secretaria Municipal da Fazenda. Ótimo, Samuel, muito obrigada. Eu gostaria de começar perguntando um pouco mais sobre as delimitações dos objetivos da sua tese. Você aponta que se dedica para analisar o processo contínuo de construção da Lei Orçamentária Anual durante a sua implementação. Você pode nos explicar qual a diferença e a importância de fazer uma análise sobre a execução orçamentária ao invés da sua formulação? E por que se voltar para uma lei orçamentária municipal? O processo orçamentário é padronizado em todo o Brasil. Ele começa com a elaboração dos planos plurianuais de ações, PPA, e que são válidos por 4 anos a partir do segundo ano da gestão de um mandatário, seja governador, presidente ou prefeito, e termina no primeiro ano da gestão seguinte. Ele é elaborado durante o primeiro ano e vige do segundo ano da gestão até o primeiro da gestão seguinte. Em seguida, o PPA, que dá ali as diretrizes para investimentos, as prioridades, a regionalização do gasto, é desdobrado ano a ano em outras 2 peças. A primeira delas é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que todo ano vai dar ali os limites, as cerquinhas que a gente não pode ultrapassar no orçamento. Quais são as metas de arrecadação, quais são os riscos fiscais, as dívidas que a gente tem que colocar na conta, as restrições para gastos de pessoal e assim por diante. E depois a gente tem a Lei Orçamentária Anual, que é o orçamento propriamente dito. O orçamento que está contido na Lei Orçamentária Anual tem ali a previsão de receitas, ou seja, tudo que a gente vai arrecadar em cada rubrica, cada imposto, taxa, contribuição e cada linha de despesa que a gente chama de dotação orçamentária. Então, quando eu digo quero examinar o que foi feito durante a execução ou implementação da Lei Orçamentária, eu quero dizer o seguinte: a LOA é elaborada aqui no município de São Paulo entre julho e setembro pelo Executivo, e aí é enviada em setembro para a Câmara Municipal, e aí em outubro, novembro e dezembro ela é discutida e transformada em lei, e ela entra em vigor. De janeiro a dezembro a gente tem o orçamento aprovado. Acontece que nós fizemos essa lei com
com 5, 6, 4 meses de antecedência em relação ao ano. Imprevistos podem acontecer pelo caminho. Por exemplo, pode acontecer alguma pandemia, pode acontecer algum acidente geológico, pode acontecer algum lançamento de um programa novo ou a contratação de uma operação de crédito autorizada pelo legislativo que nos dá aí um recurso adicional que não estava previsto. Então, para poder gastar esse recurso ou para poder adaptar o orçamento, remanejar recursos entre dotações, a gente precisa alterar o orçamento. E essas alterações são o que eu estudo. Como funcionam essas alterações, de que tipo elas são, qual a frequência delas ao longo do tempo, por que elas acontecem. Você perguntou também por que o município de São Paulo. Eu escolhi o caso do município, porque existem pouquíssimos, raros estudos sobre orçamentos locais no Brasil, especialmente em ciência política, né? Eu não estou falando de outras disciplinas, estou falando da ciência política. Primeiro, existem poucos estudos, então precisamos entender como isso funciona. Para entender, a gente precisa ter um primeiro estudo. Por que São Paulo? Primeiro, pela facilidade de acesso. Eu estou no município de São Paulo, mas como o processo orçamentário é padronizado em todo o Brasil, existe uma grande facilidade aí para a gente ter comparabilidade entre estudos orçamentários nos municípios, nos estados e na própria União, porque os procedimentos são mais ou menos os mesmos, muda um pouquinho o cronograma, muda a escala, né, o volume do orçamento, mas a codificação das funções e subfunções do gasto público são as mesmas, a forma de lançar as coisas no orçamento é a mesma, porque isso é normatizado. E São Paulo tem um orçamento muito grande, ele é comparável não com outras cidades, aliás, ele é comparável sim com outras cidades, mas ele tem mais fatores em comum com alguns estados do que com a maioria dos municípios. Então, pegando o caso de São Paulo, eu consigo ter algumas características que podem ser usadas para colocar de pé um framework comparativo aí para estudos que levam em consideração tanto cidades quanto estados, quanto até países, dependendo do tipo de pergunta que se faz. Perfeito. Na sua tese, você relata um deslocamento na sua pesquisa. Para entender as mudanças do orçamento anual no município de São Paulo, você deixa de olhar para a licenciatura sobre a implementação de políticas públicas e passa a olhar mais para a formulação da agenda dos governos. Você poderia falar um pouco mais sobre os motivos dessa escolha? O que você observou nessa nova literatura e quais foram as possibilidades e limitações encontradas? Bom, quando eu comecei a fazer a pesquisa, o que me chamou a atenção foi o fato de que agentes públicos, burocratas ou políticos, podem ter uma margem de discricionariedade, uma margem de autonomia muito inesperada para poder modificar a programação de despesas do orçamento. Então, quando a gente vai na literatura e joga ali discricionariedade da burocracia, autonomia da burocracia, a gente cai muito facilmente nos estudos de implementação, porque é aí que a gente tem mais estudo recente sobre como os burocratas têm liberdade para interpretar regras, modificar ou aplicar regras de maneira seletiva, de maneira improvisada, talvez, ou artesanal no dia a dia. E como eu estou falando de execução do orçamento, eu não estou falando de elaboração do orçamento, é muito natural pensar na etapa de implementação. E, de fato, a gente tem elementos para justificar que o que eu estou estudando faz parte da etapa de implementação da política pública orçamentária. Por quê? Porque ela já está formulada, já tem uma lei promulgada e o que eu estou fazendo é modificar o que foi formulado lá no início. Existe uma série de mudanças do orçamento que são detalhes, que são ajustes de rota, que são remanejamento de despesas de compra de material ou de consumo para contratação de serviços, por exemplo, dentro de um mesmo programa, de uma mesma ação. E é muito tranquilo entender isso como ajuste de implementação. Só que existe um outro tipo de mudança, que é a mudança mais importante para mim na tese, que é coisa nova, é novidade. Como é que pode, durante o ano, a gente mudar a peça orçamentária para poder colocar ali, fazer caber uma política pública nova, ou aumentar o volume de uma política pública, ou modificar os objetivos de uma política pública, a ponto de a gente não ter isso mapeado lá na lei orçamentária anual, só aprovar isso no orçamento executado. É disso que trata a minha mudança de literatura de referência, por assim dizer, de lente teórica. Quando eu mudo de implementação para formação de agenda ou formulação de agenda, eu estou falando o seguinte, olha, tem coisas novas acontecendo aqui durante o ano.
coisas que não estavam na lei orçamentária. Se a literatura de agenda governamental está correta e o orçamento representa a agenda do governo, como pode o fato de que eu altero a agenda durante o ano, eu altero o orçamento durante o ano? Isso não é mais implementação. Eu tenho que dar um passo atrás e reconhecer que a agenda não estava totalmente consolidada no início, quando se esperaria, em tese, que ela já estivesse formada. Então, daí vem a chave para eu trocar a lente da implementação pela lente da formação de agenda. Literatura de formação de agenda já tem muitos estudos que falam de orçamento, e é como eu disse antes, o orçamento é visto como uma proxy ali da agenda. A distribuição de atenção do governo, de recursos do governo, está muito bem representada no orçamento, porque são números. De R$100, quantos reais eu vou colocar na política de assistência, de saúde, de educação e de cultura? Quanto mais eu coloco o recurso, mais atenção eu estou dando, mais aquela pauta, aquela matéria de política pública tem uma certa importância dentro da agenda do governo, ou pelo menos ela é mais cara, né? E no caso brasileiro, a gente tem algumas especificidades que moderam um pouquinho essa expectativa. Por exemplo, a educação e a saúde têm um gasto mínimo constitucional. A Constituição Federal foi lá e falou, olha, municípios, vocês têm que gastar pelo menos 25% da sua receita de tributos com educação e pelo menos 15% com saúde. Então, dos 100% do orçamento, os prefeitos já têm 40% pelo menos com destinação garantida. E eles só podem mexer nos outros 60%. E dentro dos outros 60%, eles têm também margem limitada para escolher o que vão fazer e como. Mas dentro dessa margem, e aí está o meu argumento, eles podem mexer no tipo de gasto. A Constituição não fala, por exemplo, quanto o prefeito tem que gastar com uniforme, quanto ele tem que gastar com bonificação para os professores da rede escolar. Isso o prefeito pode escolher. E isso também faz parte das mudanças que são feitas durante o ano. Como eu dizia sobre a literatura, fechando esse parêntese, a literatura de formação de agenda já tem muitos estudos sobre orçamento, no sentido de usar o orçamento para entender como a agenda é formada ou do que a agenda é formada. Então eu encontrei muitos estudos internacionais e também no Brasil sobre o que tem na lei orçamentária anual e como ela muda de ano para ano, ou o que tem no orçamento executado e como ele muda de ano para ano. Mas entre o orçamento anual e o orçamento executado, acontece um filminho, né? Acontecem muitas mudanças. E sobre isso não existe muito estudo, especialmente na literatura de formação de agenda. Isso é uma lacuna, e é essa lacuna que eu estou tentando contribuir para preencher. Muito bom, muito bom. A gente gostaria de fazer uma pergunta sobre a condição que você adotou durante a pesquisa, a de pesquisador-servidor. Quais foram as dificuldades nesse processo? Haja visto que, como você fala na tese, entre aspas, o servidor público municipal não produz pesquisa acadêmica e o pesquisador desse processo não está produzindo orçamento público. Fecha aspas. Você pode comentar um pouquinho dessa condição pra gente, por favor? Quando eu comecei a fazer o doutorado, eu fiz uma escolha. Eu não queria fazer só o doutorado, eu queria continuar trabalhando. Ao iniciar o doutorado, pesquisando algo que eu vejo no trabalho, com o que eu lido durante o dia, eu sabia que eu teria um pouco de desafios inesperados aí, porque eu teria que, de alguma forma, analisar o que eu faço, o que os meus colegas fazem, o que pessoas de outras áreas fazem, de maneira imparcial, de maneira afastada, do ponto de vista do afastamento entre sujeito e objeto da pesquisa, aquela coisa que a gente vê em métodos 1, quando a gente faz metodologia científica em qualquer graduação, e a gente precisa ter o cuidado de não misturar as estações. Essa condição de pesquisador-servidor eu achei interessante registrar na tese e contar um pouquinho de como foi sentir essa condição dupla, esses dois chapéus, porque é importante saber por que eu uso determinado vocabulário, por que eu vou até certo ponto e depois não vou mais, por que eu coloco certas informações e não coloco outras. Do ponto de vista do pesquisador, eu tive muito acesso, por ser servidor, eu tive muito acesso a pessoas. As pessoas, como já me conhecem, estavam um pouco mais inclinadas a conceder uma entrevista, porque elas sabiam quem eu era. Quem já fez entrevista sabe que é muito difícil, às vezes, conseguir uma entrevista com um gestor público, porque, primeiro, o gestor tem muita coisa para fazer, segundo,
segundo, ele não sabe bem o que você vai perguntar e tem um certo medo. Existe uma cultura de controle interno, controle externo, que faz com que os gestores públicos sempre pensem que qualquer coisa que eles disserem será usada contra eles em alguma situação qualquer. Então, quando eu já conheço quem eu vou entrevistar, isso facilita um pouco na hora de dissolver barreiras interpessoais. Por outro lado, eu tive que ter muito cuidado para não colocar na minha tese informações que são restritas, são sigilosas, são inerentes à atividade administrativa, estão em etapa preparatória, não são públicas. Então, eu não coloco, por exemplo, nenhum relato de reunião, eu não coloco nenhum conteúdo de peça orçamentária que não foi publicada. Todos os dados que eu uso são públicos ou têm natureza pública. O que eu quero dizer com isso? Ou eu consigo pegar o dado na internet, porque ele já está lá, ou eu solicitei como pesquisador para a prefeitura e a prefeitura me enviou o dado que eu precisava e eu usei somente esse dado que me foi enviado, eu não usei nenhum outro. Em algumas partes eu falo, estou usando aqui observações pessoais, notas pessoais, mas isso são insights meus a partir da experiência como servidor público. E uma outra coisa importante, todo mundo sabia que eu estava fazendo doutorado, que eu estava estudando orçamento público e todo mundo sabia que quando eu entrava numa reunião sobre orçamento, eu não estava registrando o conteúdo da reunião de maneira alguma, porque isso também é importante para a atividade da gestão pública, saber que a gente pode conduzir as atividades cotidianas sem a impressão de estar sendo o tempo todo observado por um pesquisador que vai escrever sabe-se lá o quê. Foi um período interessante, um período muito intenso, cansativo, porque pesquisador é uma atividade profissional, gestor público é outra, e eu tive as duas por 5 anos. Tá certo que não o tempo todo, não trabalhei 40 horas por semana como um e como outro, mas os dias foram mais longos, especialmente no final da elaboração da tese, bem mais longo, e acho que isso faz parte da vida de todo mundo que trabalha fora e dentro da academia ao mesmo tempo. Aproveitando o gancho, a gente gostaria de perguntar sobre uma parte específica da tese que você compartilha uma anedota sobre uma repartição pública que em um ano ela recebeu uma verba para comprar novos computadores e móveis. E no ano seguinte, esse mesmo fato aconteceu. Então, uma nova verba para comprar esses mesmos equipamentos. Quando se trata de políticas orçamentárias e suas requisições e demandas, como o Estado pode gerir seus recursos para não ter duplicação de pedidos em um espaço curto de tempo, quando a gente fala principalmente em bens duráveis? Legal. Essa pergunta tem uma resposta que leva muitas horas. Eu vou tentar resumir aqui. Na verdade, não leva muitas horas. Ela é a pergunta de 2 milhões que todo mundo que trabalha com compras públicas tenta resolver esse problema, né? Mas vamos lá. Tentando ser telegráfico aqui na resposta, eu diria o seguinte. Primeiro, aquela anedota mostra duas coisas importantes. A primeira, o orçamento foi alterado durante o ano para poder antecipar uma compra que estava planejada para o ano seguinte. E segundo, como você observou, a gente teve o recurso naquela anedota para fazer aquela compra. Então, aquele recurso naquela anedota teria sobrado, teria sido utilizado para um novo remanejamento ou para uma nova compra de outros bens, por exemplo. Como que a gente pode evitar duplicidades? A gente pode reduzir a assimetria de informação durante o processo orçamentário. O que eu quero dizer com assimetria de informação? Existe um jogo na hora de montar o orçamento público e na hora de executar o orçamento público. Quem está na ponta da linha, quem está numa secretaria finalitária, por exemplo, educação, saúde, assistência, quer garantir os recursos para que as suas políticas aconteçam. Sabe-se que quem está no meio da linha ali, ou na outra ponta, Secretaria da Fazenda, Junta Orçamentária e Financeira, está querendo se preocupar com outra coisa, que é garantir a sustentabilidade do tesouro público. Então, não pode faltar recurso para garantir e honrar as obrigações do Estado. Se uma secretaria pede mais recursos, a tendência é encontrar resistência. A gente tem um orçamento finito, um tesouro finito e tem gente guardando ali para que os gastos não sejam sempre ampliados. Então é uma briga, cada ponta puxando a corda para o seu lado o ano inteiro. Durante a elaboração do orçamento é uma puxada ali em que o órgão fala: no ano que vem vou precisar de 1.100. A Fazenda fala: mas no ano passado você gastou só 900.
e aí puxa de um lado, puxa do outro, puxa do lado, puxa de um outro, chega-se em 1.000, por exemplo. E aí abre o ano, a Fazenda vai lá e congela 100, porque só precisava de 900, então os outros 100 ficaram congelados à disposição do Tesouro. O que isso resulta? Iterativamente, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Isso resulta num padrão de comportamento em que o órgão numa ponta sabe que se a Fazenda vai cortar, ele tem que pedir mais. Porque se ele precisa de 1.000 e a Fazenda vai cortar para 900, ele tem que pedir 1.500, porque assim a Fazenda corta até ele chegar nos 1.000. E aí, no ano seguinte, ele executa 900, sobraram 100, o incentivo da Fazenda é o quê? Cortar de novo. E aí, o incentivo do órgão é aumentar ainda mais e assim por diante. O órgão sabe exatamente quanto ele precisa, mas ele não fala a verdade para a Fazenda porque ele espera que a Fazenda vá cortar. A Fazenda sabe que o órgão não está falando a verdade, mas não sabe exatamente qual é a porção verdadeira e qual é a porção não verdadeira. Então, ela vai cortar de qualquer forma até chegar no parâmetro próximo ali da execução histórica. E o que acontece então? A gente tem ineficiências. E isso eu não estou falando do município de São Paulo, eu estou falando de setor público, eu estou falando do mundo inteiro. No mundo inteiro é assim o jogo orçamentário. Os gastadores e os guardiões. O Wildavsky falava isso na obra dele de 1964, que eu uso como referência, que é um dos grandes títulos aí do incrementalismo orçamentário. A gente faz mudanças incrementais durante o ano porque fazer mudança disruptiva é difícil, fazer mudança disruptiva induz ao erro, em time que está ganhando não mexe. Basicamente é isso. Então a gente muda muito pouquinho, toma o orçamento do ano passado como padrão, como referência, como espelho. Então eu diria que para reduzir a assimetria de informações, para tornar o processo um pouco mais eficiente, o orçamento um pouco mais enxuto, em outros casos um pouco maior, de acordo com a real necessidade da política pública, talvez a gente precisasse lançar a mão, não todo ano, mas de vez em quando, de algumas ferramentas de planejamento diferentes dessas de orçamento incremental. Por exemplo, tem uma coisa que em inglês se chama Spending Review, em português traduziram literalmente como revisão periódica de gastos, que consiste em pegar todos os gastos, todas as despesas e rever no mérito cada uma delas. Então, periodicamente, por exemplo, se a gente pega o PPA a cada 4 anos e faz uma revisão de gastos, talvez a gente possa identificar coisas obsoletas, coisas muito grandes, muito pequenas, que podem ser alteradas, podem ser suprimidas, podem ser ampliadas para os próximos 4 anos. Existem outras ferramentas conhecidas aí do mercado, como o orçamento base zero ou outras técnicas. Já se tentou implementar no setor público, mas há muita dificuldade porque a gente tem uma série de exigências legais para manutenção dos gastos contínuos, das despesas de caráter continuado, das despesas obrigatórias. Então não é uma coisa tão simples fazer o orçamento do zero todo ano. Mas a cada 4 anos, talvez, fazer uma revisão de gastos fosse possível. Capacitação em compras públicas é muito importante. Observação das regras de controle interno, controle externo, das regras de gestão da lisura dos processos de contratação e aquisição pública também são importantes. As licitações também têm um problema, né? A gente costuma ouvir falar, obra superfaturada, comprar no setor público é muito caro, como é que o setor público compra um computador por 10 mil reais se no mercado custa 5? Tem uma série de coisas que explicam isso, não é necessariamente, e não é, muitas vezes não é corrupção. O que acontece são incorporar ao preço do bem ou do serviço uma série de riscos que estão associados a vender para o setor público. Por exemplo, o setor público, quando você vai numa loja de departamento comprar um computador, você provavelmente paga na hora, ou no máximo você parcela, mas aí tem alguém lá, tem uma bandeira de cartão avalizando que, tem crédito, então pode vender porque eu garanto, e se ele dever, ele vai dever para mim. É isso que acontece. No setor público não tem isso, a gente não vai na loja de departamento, faz um Pix e compra 10 mil computadores. A gente faz uma licitação e aí o produto tem que chegar aqui com garantia maior, tem que chegar com uma série de critérios que atendem à legislação e às normas técnicas. A empresa tem que estar idônea, então ela tem que comprovar uma série de condições trabalhistas, fiscais, tributárias, judiciais, administrativas. Então ela tem custos para manter toda essa documentação e toda essa condição em dia, e ela tem que manter isso em dia durante a vigência de todo o contrato. Ela tem que oferecer garantia por um tempo maior, então aquele equipamento tem que ter junto com ele o serviço de vir aqui consertar
comprar ou trocar o equipamento durante tempo determinado. E por fim, a gente não paga na hora. A gente paga depois de X dias, a partir do momento em que o fiscal de contrato vai lá, examina toda a mercadoria e vê se está tudo em ordem, se a documentação está completa. Então, o fornecedor não vai receber isso imediatamente, ele vai receber depois de algum tempo. Com todos esses riscos, todas essas exigências, todas essas condições, o produto fica mais caro, porque estamos num regime em que há oferta e demanda e há precificação. Então, é isso que acontece. Como a gente, na hora de fazer o orçamento, não sabe exatamente quanto vai custar a licitação que eu quero fazer no ano que vem, a gente tende a pedir mais recurso. Ou durante o ano, a gente tende a pedir suplementação de recurso necessário para fazer aquela compra. E com isso, a gente pode ter pequenas ineficiências, pequenos custos de transação aí que aumentam o desperdício, por assim dizer, entre aspas, porque o orçamento não é dinheiro, né? O orçamento é autorização para gastar. Então eu tenho autorização para gastar aquele dinheiro a mais do que eu precisaria. E com aquela autorização desnecessária, aquela sobrinha, eu fico sem poder gastar em outra coisa. Então tem algumas dificuldades que a gente não vai poder contornar. O fato do orçamento ser feito no ano anterior, de partida, já faz com que a gente vá ter alguma ineficiência no processo. Mas a gente poderia ter um pouquinho mais de flexibilidade na hora de planejar e na hora de alterar o orçamento para que não fosse necessário, talvez, processos de suplementação completos. Nosso orçamento em São Paulo, por exemplo, vai até o nível mais micro, mais granularizado da despesa, que é o elemento da despesa. Eu tenho que dizer quanto eu vou gastar com material de consumo, quanto eu vou gastar com material permanente em cada ação orçamentária, em cada programa, em cada iniciativa. Talvez se a gente fizesse leis orçamentárias um pouquinho menos específicas, dizendo só quanto que eu vou gastar com despesa corrente e despesa de capital, ou quanto que eu vou gastar com a aplicação direta ou com repasse para o terceiro setor. Isso por programa, por ação, talvez durante o ano eu pudesse ter uma margem maior para me mexer mais rápido dentro do orçamento, remanejando recursos entre diferentes elementos, sem o desperdício de tempo que é ficar fazendo processos completos de suplementação para mexer, às vezes, em menos de R$10 por dotação. E eu já vi processos de suplementação de orçamento aqui de menos de R$5. O processo custa mais do que a suplementação em si. O Urbanidades é apenas uma das iniciativas do Urban Data Brasil, banco de dados bibliográfico sobre o urbano brasileiro. Em nosso site você encontra milhares de referências classificadas, textos digitalizados para download gratuito e pode registrar trabalhos de sua autoria. Visite urbandatabrasil.fefeleche.usp.br e siga também nossa página no Facebook. Perfeito, Samuel. Realmente é muito interessante pra gente que não tá acostumado com essa discussão e com esse dia a dia entender como as coisas funcionam. Mas seguindo para a próxima pergunta, como você explicou aqui no podcast, o orçamento anual pode ser mutável durante o ano, ou seja, dinâmico. Quem são os atores envolvidos nesse processo e quais são os limites para essas alterações e as maiores ocorrências? A gente tem muitas alterações de orçamento que são simplesmente remanejar elementos de despesa dentro de uma ação. Isso é feito pela equipe técnica do órgão que está pedindo a alteração. Existe um processo administrativo que é instruído ali com os documentos necessários. Isso vai para uma área técnica da Fazenda. A área técnica, se tiver ali o equilíbrio, ou seja, o órgão que está pedindo mais recurso em um lugar está oferecendo de outro, e aí não é necessário aumentar o gasto total daquele órgão, a equipe técnica vai fazer o processamento daquilo e aquilo vai adiante, talvez vire um decreto, talvez vire uma portaria, dependendo do caso, mas isso vai ser tratado na arena mais operacional. Existe um outro tipo de pedido em que o órgão está pedindo para aumentar o seu gasto. Ele está pedindo para ampliar o volume total de despesas que está previsto para ele na lei orçamentária. Então ele fala, olha, preciso de mais dinheiro para fazer essa licitação ou para lançar esse programa, esse serviço novo.
e aí isso precisa ser analisado não só na arena operacional, mas também na arena política, na arena estratégica do governo, e isso se chama na Prefeitura de São Paulo de Junta Orçamentário-Financeira, a JOF. A JOF é um colegiado de secretários municipais e representantes do gabinete do prefeito que vão olhar para o mérito daquele pedido e vão olhar para a disponibilidade financeira e orçamentária do município e avaliar, vai fazer escolha. Ok, eu tenho recursos finitos, eu tenho um pouquinho a mais de recurso, talvez ou não, para poder distribuir, para quem eu vou distribuir e por quê. São eles que fazem esse tipo de avaliação política, estratégica e de mérito. Isso não fica a cargo de técnico somente. E aí eu não consigo quantificar para você nesse momento quanto é mudança mais estratégica e quanto é mudança mais operacional, mas a gente tem muito das duas. Em número, a gente tem mais ajustes de rota. Em volume de recursos, a gente tem mais mudanças de coisas novas, talvez, porque as mudanças que vão para a JOF são mais caras em geral. São despesas da saúde, são despesas da educação, e daí a gente já está falando de bilhões de reais com B. São despesas de investimento, são obras, são outras coisas muito maiores que afetam ali o andar do orçamento público. Quem mais participa disso? Os vereadores participam porque no momento da elaboração da lei orçamentária anual, eles destinam ali algumas emendas. As emendas parlamentares são as alterações que eles fazem na lei orçamentária, destinando recursos para ações específicas. Muitas vezes eles colocam na lei orçamentária anual, que é aprovada, uma destinação específica de recursos para iniciativa A, B ou C, e durante o ano eles provocam a prefeitura dizendo: não vou mais destinar essa emenda para a iniciativa A, B ou C, vou destinar para a iniciativa D, E ou F, por exemplo. E isso enseja também uma alteração de orçamento. Então, eles fazem parte disso, eles também acompanham as alterações de orçamento, primeiro porque eles querem acompanhar o trâmite dessa destinação de emendas, segundo porque é papel deles fiscalizar o executivo. Então, cada vereador tem ali os seus temas, seus assuntos de mais interesse, de mais relevância para a sua base, para o seu programa, para o seu partido. Então, tem vereador que olha muito de perto os gastos com educação, os gastos com investimento, com habitação, com saúde, assim por diante. Então, eles fazem parte. Do ponto de vista dos órgãos de controle, o Tribunal de Contas do município de São Paulo é um órgão que está sempre de olho no orçamento, ele está sempre realizando algum procedimento de auditoria, seja temático, por política pública, seja global, para avaliar as contas do prefeito do ano anterior ou para avaliar o processo de elaboração do orçamento como um todo. Todo ano, a elaboração da LDO, da LOA, é objeto de auditoria dos órgãos de controle e tem que ser, porque os órgãos de controle exercem um papel essencial para o funcionamento do Estado, da democracia, no sentido de que eles são fiéis da balança, eles olham se os procedimentos foram seguidos, se a legislação foi observada, se os melhores procedimentos técnicos foram adotados, se existe espaço para melhoria, para mudança, e a troca entre órgão executivo e órgão de controle externo é muito positiva nesse sentido. Eles estão pensando com a cabeça fresca em como melhorar um processo que muitas vezes é opaco, muitas vezes é muito claro, muito transparente para quem está participando, mas não para quem está de fora. E em termos de sociedade civil organizada, a gente tem alguns coletivos em São Paulo, alguns movimentos que acompanham mais as alterações de orçamento ou a elaboração do orçamento em geral. O movimento de cultura é um deles, o movimento de segurança alimentar e nutricional é outro. Os conselheiros participativos municipais são um coletivo importante que acompanha a elaboração do orçamento e a destinação, e os conselhos de políticas públicas também são relevantes. O Conselho de Saúde, de Educação, de Habitação, de Assistência, eles são colegiados importantes aí na hora de ficar de olho nas contas públicas e na elaboração do orçamento. Obrigada, Samuel. Você comenta que as alterações na execução orçamentária relatam uma agenda governamental. O que você observa dos padrões de alteração do orçamento em relação ao momento político eleitoral? Eu tinha a expectativa ali na tese de encontrar diferentes padrões de alteração de orçamento. Um deles poderia ser relacionado ao momento do ciclo eleitoral, que a literatura internacional fala. E parte da literatura brasileira, especialmente em contabilidade pública, fala, aqui a gente tem
mais alterações e mais gasto perto das eleições. Então, em ano eleitoral, você pode esperar um aumento de gasto, gastos desenfreados, prefeitos utilizando superávit e excesso de arrecadação para poder lançar obra, para poder garantir ou a sua reeleição ou a reeleição de algum aliado. E eu fui testar essa hipótese. Então, eu peguei todas as alterações ocorridas ano a ano, de 2003 a 2022, coloquei ali, sobrepus quais eram os anos eleitorais, quais eram os anos de eleição de deputado ou de prefeito, né, de eleição geral ou de eleição municipal, e nos anos não eleitorais também, os números de alteração, olhei quem eram os partidos que estavam no governo, quem eram os prefeitos, quem eram as pessoas que compunham ali as funções institucionais na Câmara e seus respectivos partidos, constatei que a gente tem muito mais alteração, em média, o efeito médio, no terceiro ano de gestão do prefeito, não no primeiro, não no segundo e não no ano de eleição, que é o quarto. Fazendo entrevistas, a gente fez ali 60 entrevistas para essa tese, é um número grande, eu perguntava para as pessoas que trabalhavam tanto no executivo, quanto no legislativo, quanto no controle, existe algum ano em que se altera mais o orçamento? E não houve uma opinião uníssona ali, não. A gente teve, se você pega a tese para olhar nesse capítulo, acho que é o capítulo 7, no capítulo 7 você vai ver que não existe um consenso. As pessoas dizem, é no primeiro ano, porque tem que compatibilizar o programa de metas com o PPA da gestão anterior, então vai ter mudança. É no último ano, porque a lei de responsabilidade fiscal determina algumas medidas, algumas vedações, você tem que deixar as contas em dia, então você altera mais o orçamento para garantir a sustentabilidade para fechar o ano. E pouquíssima gente falou que muda-se o orçamento no segundo ou no terceiro ano, mas os números mostram que a gente altera mais o orçamento no terceiro ano, em média. Por que isso? E aí eu tive que fazer um palpite bem fundamentado ali na tese. A minha hipótese é de que, como a lei de responsabilidade fiscal determina algumas vedações no último ano, e como o terceiro ano de governo é quando a gente já tem o programa de metas, aspas, a todo vapor, a gente tem uma distância menor até a próxima eleição, a gente quer, talvez, o prefeito queira criar uma memória de investimentos rápidos, de entregas, aquele é o momento mais propício para sair fazendo coisas. Não só sair fazendo, como sair alterando para poder fazer também. E eu sei que os números que eu usei ali têm impacto de codificação dos gastos, tem impacto de dinâmicas econômicas, tem anos em que a gente tem muito superávit, tem muito excesso de arrecadação, principalmente nos últimos 4, 5 anos, mas antes São Paulo não tinha muito excesso de arrecadação, não tinha muito superávit. Então é curioso, eu achei curioso olhar para esse gráfico e descobrir, constatar que o terceiro ano é quando a gente tem mais chance de alteração, em média. Mas a explicação ainda precisa ser mais investigada ali para poder ficar mais sólida. Obrigada, Samuel. A nossa última pergunta é relacionada com os casos que você selecionou para fazer a análise. Você selecionou 4 setores de políticas públicas como casos de estudos para análise de execução orçamentária. O caso da educação pública, saúde pública, subprefeituras e cultura. Qual foi a decisão metodológica por trás desse recorte? E quais resultados importantes você obteve da comparação desses setores? Eu usei 2 coisas para fazer essa escolha. A primeira, eu olhei para os dados, considerando a experiência que eu tenho profissional na prefeitura e considerando o que a literatura espera quando fala de mudanças de orçamento. Então eu sabia que órgãos que tinham muito investimento provavelmente teriam um nível de gasto menor, porque é mais difícil gastar com investimento do que com despesas correntes. Eu sei que a nossa Constituição determina um gasto mínimo com educação e com saúde. Eu sei que cultura e zeladoria urbana, pequenas intervenções urbanísticas, não são regulamentadas em nível federal como são educação e saúde. Portanto, o escrutínio federal e estadual sobre essas políticas é muito menor do que é com educação e saúde. E eu queria fazer uma comparação sistemática entre políticas que têm nível mínimo de gasto e que não têm, políticas que têm um nível de expectativa, um nível de pressão política local maior ou menor, que tem mais ou menos dificuldade para gastar.
A coisa da pressão política ficou meio diluída ali no texto. Antes eram 3 variáveis que eu usei, depois eu acabei escolhendo só 2, que foram a discricionariedade do gasto, ou seja, posso escolher se vou gastar ou não. Na educação e na saúde eu tenho menos discricionariedade, eu tenho que gastar X% do meu orçamento com essas políticas. As outras políticas eu queria pegar algumas que dessem para comparar se é mais fácil ou mais difícil gastar recurso, ou seja, vamos voltar para os mínimos aqui, saúde e educação. No caso da educação, a gente batalha para bater o mínimo todo ano. Se vocês olharem o noticiário, recentemente a gestão municipal vem sendo julgada e avaliada porque em 2021 existia a suspeita de que não se tivesse atingido o gasto mínimo com educação. Então, quer dizer que a gente tem alguma dificuldade para gastar, a gente tem uma dificuldade para bater o mínimo. Se não tivéssemos, a gente tinha superado e isso não seria um assunto. Já no caso da saúde, se vocês olharem quanto se gasta com saúde, vocês vão ver que 15% é muito pouco. A gente gasta muito mais que 15% com saúde. E a saúde sempre está recebendo mais recursos. Se vocês olharem o orçamento da saúde ano a ano, durante os últimos 10 anos, vocês vão ver que praticamente dobrou o orçamento da saúde. E isso não tem a ver só com a pandemia, porque ela já vinha crescendo antes e continuou crescendo quase de maneira linear ano a ano em São Paulo. Então a gente não tem dificuldade para gastar em saúde e educação. 2 políticas muito regulamentadas no nível federal, tem mínimo constitucional, ou seja, baixa discricionariedade de gasto, e elas se diferenciam. Em uma tem mais facilidade, outra tem menos facilidade para gastar. Ainda não sabemos por que nessa altura da explicação. Do outro lado, eu precisava de 2 políticas que não tivessem obrigação de gasto mínimo. Então, temos um monte aí. E eu precisava de 2 políticas que se diferenciassem em dificuldade de gasto. E aí, algumas opções eram possíveis para mim. Por que que eu escolhi subprefeituras ou zeladoria urbana e por que que eu escolhi cultura? Por causa da minha terceira variável, que até deu uma diluída ali na explicação. O nível de pressão política local sobre as políticas públicas. No caso das subprefeituras, da zeladoria urbana, essa é uma política muito acompanhada por vereadores. É uma política que mobiliza muito a máquina dos brokers locais. Se vocês quiserem procurar a tese da Thelma Royler, de 2021 ou 22, eu acho que 22, é uma leitura muito interessante, fica aí minha provocação. Ela explica como funciona a rede de integração entre vereadores e território no município de São Paulo. E no caso da política de cultura, é uma política muito pressionada também por alguns vereadores, mas principalmente pelos movimentos de cultura, pela sociedade civil organizada. Então daria para comparar como se diferencia uma política que é muito cobrada pela população e uma política que é muito cobrada por agentes públicos. Acho que daí eu tinha os meus 4 casos: saúde, educação, cultura e subprefeituras ou zeladoria urbana, manutenção de espaços urbanos locais ali na vizinhança. E o que eu constatei? Saúde e educação são 2 políticas muito institucionalizadas e isso faz com que elas tenham mais gente trabalhando, elas têm mais gente efetiva, ou seja, servidores públicos concursados estáveis trabalhando. Elas alteram mais o orçamento, e isso é contraintuitivo, porque eu pensei que talvez por ter uma burocracia maior e mais estável, elas fizessem um planejamento também um pouquinho mais próximo da realidade, mas isso não é necessariamente verdadeiro, porque os gastos com educação e com saúde são muito grandes. Se o alto escalão da prefeitura está tentando controlar o nível de gasto da saúde e tentando forçar o nível de gasto da educação a subir para chegar perto dos 25% ou ficar mais do que 25%, desejavelmente, a gente vai ter mesmo que esperar um certo nível de alterações de orçamento durante o ano. No caso da cultura, a gente vê uma dificuldade que é inerente ao tipo de despesa que se faz na cultura. Eles têm muitos editais, muitos processos seletivos que dependem da população, dependem de artistas, de coletivos apresentarem documentação em determinado prazo. E nem sempre se tem essa documentação nesse determinado prazo. Então os editais acabam não selecionando tanto quanto poderiam e o recurso acaba, aspas, sobrando. No caso da subprefeitura, se tem mais facilidade para gastar.
Por outro lado, a gente vê muita rotatividade entre os servidores. Servidores das subprefeituras são, em proporção, menos efetivos, né? Menos concursados. Eles rodam mais, eles são mais demitidos e contratados. Então, a gente sempre tem muito mais troca de pessoas nas subprefeituras do que nas secretarias, e entre secretarias, menos troca ainda na educação e na saúde. Então, nas subprefeituras, a gente tem uma certa dificuldade com a instrução dos processos de alteração orçamentária, porque as pessoas que chegam lá são novas, ainda não sabem fazer, e aí os processos acabam sendo centralizados na secretaria de subprefeituras, que é onde tem gente mais antiga no serviço público, e os processos acabam indo e voltando, até que estejam no ponto para vir para a Secretaria da Fazenda, e isso também se espelha no nível de gasto da política, também se espelha na qualidade dos processos de alteração orçamentária. Foram essas as perguntas que a gente preparou. Se você quiser comentar mais algum resultado que a gente não te provocou a comentar, por favor, fica à vontade. Só queria fazer um comentário, que é o seguinte: o orçamento público é um tema árido, é um tema complexo. Ele não precisaria ser, e existem muitas iniciativas no governo, no Estado em geral, no setor público, rumo à linguagem simples, para que essa temática seja um pouco mais acessível, um pouco mais transparente para as pessoas. As alterações de orçamento são o que há de mais opaco dentro do orçamento público, que já é um tema muito opaco. Então, com essa tese, eu sei que eu estou escrevendo para cientistas políticos e para leitores acadêmicos, não é exatamente um público amplo, mas eu espero poder contribuir para que esse tema seja cada vez menos opaco, cada vez mais transparente para todas as pessoas que tiverem interesse. E é muito importante ter interesse em orçamento público, mesmo que seja só um pouquinho, porque é para onde está indo o recurso que a gente está pagando nos nossos impostos, taxas, contribuições, e é para onde vai o recurso literalmente, para onde na cidade vai o recurso, né? Para qual território da cidade está indo investimento em educação, em drenagem, em infraestrutura. A gente precisa dominar essa pauta do orçamento público para poder conversar e demandar de maneira mais assertiva poder público. Isso eu estou falando de prefeitura, de estado, de união, de todos os governos. E agradeço a oportunidade de estar aqui. Da minha parte, foi muito esclarecedor ler o seu trabalho, fiquei muito feliz de ter acesso a ele. Também um convite para os leitores, quando a tese estiver disponível, de fazer essa leitura. Mas para encerrar, eu quero agradecer pela conversa maravilhosa, também quero agradecer as minhas companhias de hoje, a Clara. Obrigada, Clara. Obrigada, Luma, obrigada, gente. Especialmente Samuel, foi incrível a conversa. Estou muito ansiosa para poder escutar já. E Jaque, muito obrigada por estar aqui com a gente. Agradeço mais uma vez a oportunidade de fazer parte do podcast e de poder ter conversas tão interessantes quanto que a gente teve hoje. Samuel, agradeço de novo a sua participação e agradeço a nossa audiência por ter ficado com a gente até o final. O Urbanidades é produzido pelo Urbandata Brasil, banco de dados bibliográfico sobre o Brasil urbano. Ele é feito por bolsistas e associados, sob coordenação da professora Bianca Freire Medeiros. O Urbandata está vinculado ao Centro de Estudos da Metrópole e está sediado no Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo. Visite o perfil do Urbanidades no Instagram, @Urbanidadespodcast, e a página do Urbandata Brasil no Facebook.